Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e eu ainda não utilizo assistentes virtuais, porque pro papo de hoje eu tô aqui com um convidado que é real e é de verdade, tá? Não é artificial, não é digital nem nada. Não estou falando com uma máquina, estou falando aqui com o Darlan. Olá, tudo bom a todos? É muito bom estar aqui. E olha, quem achava que o sinal da besta era um chip, hoje deve estar surtando. Olha ali, ó, polêmica. Cuidado, você não vai poder comprar nem vender. Polêmica antiga, dos anos 80 e 90. Olha só. Mas hoje nós vamos conversar, então, sobre a relação entre inteligência artificial e fé. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficial PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Muito bem, Darlan. Como comentado, a gente vai conversar hoje sobre inteligência artificial e fé. Mas é muito importante, né, antes a gente entender esses nomes. Porque fé a gente entende, né? Nós somos aqui um podcast cristão, então fé a gente entende o que é. Mas inteligência artificial, o que é inteligência artificial? E até te faço uma outra pergunta já para adicionar, né? Pra gente poder separar o que seria a inteligência, né? Se tu pode nos trazer uma definição, o que é a inteligência? E aí, quando a gente artificializa ela, né? Torna essa inteligência artificial, qual que é a diferença da inteligência normal? O que conceitua essas coisas aí? Bom, vamos começar então pela inteligência artificial, tá? Esse conceito é bom a gente subdividir ele em duas partes, né? Na primeira parte, tem aquilo que a gente entende por meio da ficção. Então, a inteligência artificial na ficção normalmente ali ou é aquela do tipo abstrata e tirana, como a Skynet, da franquia do Exterminador do Futuro, né? E às vezes essa IA aí, inteligência artificial, na ficção ela é corpórea, humanizada, tem sentimentos humanos. Por exemplo, chegou a assistir o Homem Bicentenário, lá do... muito bom esse filme, do Asimov, né? Isso. Então esse é um conceito que tem aí no senso comum, que é mais pertencente à ficção. Agora, na vida real, ela é, digamos assim, bem diferente. Para começar, ela existe aí faz tempo. Então essa definição tem cerca de 70 anos de idade. É tão antiga quanto a própria computação e vem lá da década de 50, lá com Alan Turing, né? Só que hoje ela é um ramo bastante amplo da ciência da computação. Nos últimos anos aí isso ganhou uma amplitude bem grande e basicamente a inteligência artificial são sistemas computacionais cujas tarefas assemelham-se à inteligência humana. Então é por semelhança aquilo que o ser humano faz por meio da sua inteligência. Ou seja, identificação de padrões, aprendizado, processamento de linguagem, tomadas de decisão que lembram a cognição humana e por aí vai. Agora, inteligência propriamente dita, se buscar lá no dicionário, normalmente vai ser descrita como a capacidade de entender, pensar, raciocinar e interpretar. Aí cada ramo aí da ciência vai ter uma definição um pouco mais específica. Por exemplo, na psicologia, normalmente ela é explicada como a capacidade de resolver novas situações, se adaptar a elas por meio de um conhecimento prévio e adquirido, né? Aí entrando já na filosofia, entendida como uma característica que distingue, né, o ser humano dos animais, ou mesmo um atributo aí da autoconsciência. Só que a inteligência artificial ela não tem essa de autoconsciência, né? Então ela apenas lembra essa característica humana da inteligência. Mas é interessante essa definição da inteligência que tu trouxe, porque ela até um pouco ajuda a gente a entender a inteligência artificial, né? Exatamente. Porque essa ideia, por exemplo, inteligência é a questão da gente poder conhecer, compreender, aprender, né? Resolver problemas, né? Por exemplo, a gente poderia dizer que um animal que não é racional, ele é inteligente, a gente pode dizer que ele é dotado de uma certa inteligência, não que nem a nossa, mas ele tem, né?
né? Porque ele pode aprender também, ele pode entender alguma coisa, ele conhece coisas novas, né? E assim vai. E aí, quando a gente parte pros bits, né? Parte aí pra computação, por exemplo, a gente vai ter na computação os algoritmos, né? Isso. Só que um algoritmo, ele não é inteligente. Tu diz pra ele fazer algumas tarefas. Algoritmo, pra quem não conhece muito essa parte de TI, é o seguinte, pensa numa receita de bolo, né? Então tu tem a receita de bolo lá que a avó, né, deixou pra mãe, a mãe deixou pros filhos, né? E os filhos depois vão lá e fazem exatamente como a avó fez, porque os filhos são muito dedicados e eles seguem exatamente a receita. Eu sou desses, né? Então, tu vai lá, primeiro, sei lá, coloque a farinha, depois coloque o açúcar, coloque o achocolatado, não sei. Aí mexa, né? E assim vai. Então tu tem uma série de instruções pra fazer, né? Só que quando a gente fala de inteligência artificial, percebe que esse algoritmo ali, ele não tá aprendendo coisas novas. Ele vai sempre fazer a mesma coisa. Assim como uma máquina, como, sei lá, uma maçaneta ali que tu abre a porta, um elevador que sobe e desce e só faz aquilo que ele foi programado para fazer. Ele não tem inteligência. Agora, quando a gente coloca a inteligência artificial, de acordo com as situações, de acordo com os problemas que vão aparecendo, ele é capaz de aprender e se aprimorar. Ou, muitas vezes até mesmo, tu só diz para ele, olha, tu vai receber essas entradas aqui e te vira com o que tu vai fazer, né? Tipo, se acontecer tal coisa, tu tem sucesso. Qualquer coisa diferente disso, tu não tem sucesso. E o próprio algoritmo, vamos dizer assim, ele vai, com inteligência artificial, ele vai se autodesenvolver até achar o melhor caminho para chegar àquela conclusão, àquela resolução do problema, né? Que é o que nós, humanos, né, dotados de inteligência, fazemos, né? Muitas vezes, alguém nos ensina, né? Inteligência artificial vai ter isso também, né? É um sistema ali que alguém tá ensinando. Às vezes, ninguém ensina, a gente aprende por conta, né? E assim vai. É mais ou menos essa ideia ali, né, Daglan? Pegando o que eu entendi ali da tua descrição ali, da tua definição dos termos ali, né? Isso, inclusive tem vários graus de inteligência, né? Esse conceito de inteligência artificial. Sim, tu tem o burro, tu tem o... Ah, tô brincando. Você tem, por exemplo, como você disse, sistemas que vão obedecer aos comandos e nada mais, ok? Aí podemos ter um sistema que interpreta a linguagem humana. Por exemplo, no Google, você digita uma frase lá no Translate, né? Clica ali no alto-falante, a mulher do Google vai ler aquela frase. É um tipo de inteligência, mas ela ainda é mais rasa do que uma inteligência mais profunda, como os algoritmos que identificam, por exemplo, se a imagem que você forneceu para ele é de um cachorro ou de um gato. Na verdade, o algoritmo, ele não descobre isso, né, Daglan? Só uma revelação aí. Quem fala se a foto é um cachorro ou não somos nós, porque aparece lá, você é um robô, aí tem que dizer, fotos de carro. Aí tu vai selecionando. Todo mundo acha que o computador faz isso sozinho, mas nós somos escravos do computador. Olha ali, hein? Normalmente a inteligência pressupõe uma inteligência anterior. Então com a inteligência artificial não é diferente. Normalmente, dependendo do tipo de abordagem, você tem que ensinar para IA que tipo de imagem é aquela, por exemplo, se é de um cachorro ou de um gato, ou fornecer, né, as premissas iniciais para aquele sistema funcionar e por aí vai. Mas ele, por si, ele não é capaz de se autoprogramar ou de obter, né, de maneira absoluta toda a complexidade, né, de informações que ele precisa para aprender por conta própria. Então precisa sim de algum nível de programação sempre. Precisa da interação humana, sim. Mas assim, ó, tu já falou que tem vários tipos de inteligência artificial, né? Inclusive níveis, né? Talvez o pessoal já deve ter visto aí falar até pela internet, né? Porque hoje em dia tá muito em voga isso, na internet das coisas e tudo mais. E aí acaba aparecendo os nomes em inglês aí, sei lá, machine learning, né? Deep learning, big data, redes neurais, né? Tem processamento de linguagem natural, que é o que acho que tu acabou de comentar também, né? O PLN, né? Vai aparecer muitas coisas. Quais seriam, então, os tipos ali que a gente tem? Tu citou um aí, deu um exemplo. O que mais que a gente tem que tem relação com inteligência artificial aí? Esses aí que eu falei, tem relação também? Sim. Normalmente são classificados aí, dependendo da fonte, 3 ou 4 níveis, tá? Então, quais são eles? Nós temos um conceito tipo guarda-chuva, tá? Normalmente é um conceito amplo. Quando a gente fala de inteligência artificial, é uma propriedade, na verdade, de um sistema computacional de realizar tarefas, entre aspas, inteligentes, né? E esse conceito, o primeiro nível, digamos, de inteligência artificial, ele envolve aí diversas técnicas
que são utilizados para esse fim. Então é difícil até de encontrar aí uma definição muito, digamos... específica, né? Específica sobre, inteligência artificial é isso. Não, normalmente tem uma certa discussão aí e é um campo bem amplo, tá? Então imagina uma cebola, né? Então você tem ali as camadas da cebola, e a inteligência artificial é a mais externa. Indo para a próxima camada, nós temos dentro desse guarda-chuva aí da inteligência artificial, temos o machine learning, ou seja, aprendizado de máquina. Então não é a mesma coisa, então ele é um sub-item aí da inteligência artificial. Só que o machine learning, ele é um conjunto de métodos que tornam o sistema capaz de aprender, tá? Então quais são esses métodos, por exemplo? São vários. Temos redes neurais, temos modelos de regressão, árvores de decisão. Tem uma série de métodos que podem ser utilizados por um algoritmo, um sistema computacional, que tornam ele capaz de aprender de alguma maneira, tá? Dentro do machine learning, temos um desses métodos que são as redes neurais. Tá? Então, as redes neurais, como se fosse a outra camada aí da cebola, né? É basicamente uma arquitetura matemática que simula, aí sim, né? Simula os neurônios e as conexões do cérebro biológico. Ele é feito, em outras palavras, ele imita ou simula o nosso cérebro, o cérebro humano. Então ele nada mais é que uma arquitetura matemática. O que seria isso? Ele não necessariamente está vinculado à programação em si. Ele é composto por fórmulas, por equações matemáticas. Mas tecnicamente falando, são grafos. Grafos são representados na matemática por matrizes, né? Então você tem uma matriz que são os neurônios, outra matriz são as conexões com os neurônios da outra matriz. Então são números, né? Resumindo bem, conjunto de números. Dentro das redes neurais, aí nós temos o Deep Learning, que é a utilização de camadas de redes neurais que são empilhadas, e aí sim elas são empilhadas para processar aprendizado abstrato. Okay? Então, normalmente, nós temos a camada de neurônios de entrada e de saída e várias camadas no meio que não se sabe exatamente, elas não são programadas de maneira explícita. Então, elas constituem, na interação delas ali de treinamento, elas formam o aprendizado da máquina em si. Então, temos 4 níveis, né? Inteligência artificial, machine learning, dentro do machine learning temos as redes neurais e dentro o deep learning. Só uma ilustração pode ajudar a compreender. É como se a inteligência artificial seria você como pessoa, né? Você é um ser inteligente, faz várias operações, você se comporta e se move de maneira inteligente e pensada, né? O machine learning seria aquilo que você faz no piloto automático. Por exemplo, respirar, né? Então você não precisa pensar a todo momento, preciso respirar, porque por mais que você possa comandar isso de maneira voluntária, né? Ainda bem que Deus fez isso de maneira meio semi-automática, né? Imagina você pensar toda hora que precisa respirar. Então, machine learning seria esse aprendizado um pouco mais raso e semi-automático. Não precisa de um pensamento profundo para você fazer atividades que são semi-involuntárias, como respirar ou caminhar, por exemplo, né? As redes neurais seria o seu cérebro como órgão físico, que é o órgão que comanda essas ações, né? Por exemplo, a respiração é comandada pelo cérebro. Porém, dentro do cérebro nós sabemos que temos ali, ele é formado por neurônios, sinapses, né? Conexões. E a Deep Learning seria quando você precisa ali sentar e estudar para uma prova, que aí você vai formar novas conexões, você precisa se esforçar ali para aprender algo novo. Então seria um aprendizado aí mais profundo, que exige um esforço a mais, tá? Não sei se ajuda, mas essa ilustração é meio que exemplifica como que seria essa organização, essa hierarquia dos tipos diferentes de inteligência artificial. E normalmente, quando nós falamos aí de inteligência artificial, é comum que ela se refira ao aprendizado profundo, o Deep Learning, né? Que é aquela que faz aí a distinção entre imagens de cães e gatos, por exemplo. E aí tu comentou, então, que a gente tem esses níveis, né? E aí eu te pergunto assim, vamos lá, vamos tentar identificar alguns exemplos aí de aplicações de inteligência artificial. Não sei se tu já ouviu falar daquele Akinator, né? Já brinquei. Inclusive, link no post aí do Akinator. Nem sei se tem site ainda disso daí. Tem sim, porque eu... Tem o site sim, porque eu brinquei com ele faz menos de uma semana. O Akinator, ele é um gênio, né? Que tu pensa num personagem, numa pessoa e tal, pode até pensar na tua mãe. E aí ele vai te fazendo perguntas, tu vai respondendo sim, não, talvez, não sei. E ele vai até um ponto de certas perguntas que ele descobre o teu personagem. De certa forma, né? Tipo, a gente pode dizer, basicamente é uma árvore de decisão ali, né? Isso. Mas só que se for um personagem que ele nunca cadastrou, ele tá aprendendo, certo? A gente teria alguma inteligência artificial ali nesse Akinator aí? Se encaixa? Sim, dentro desse conceito que a gente acabou de ver, sim. Ele é um tipo de machine learning, porém ele não utiliza o deep learning, porque ele não utiliza redes neurais, né?
como você bem disse. Sim, ele só trabalha com aquilo que a gente dá pra ele não vai tentar adivinhar, vamos dizer assim. Ele utiliza árvores de decisão, então você coloca lá o personagem, vamos supor... O Akinator, eu já fiz essa, ele descobriu que ele tava falando dele mesmo. Ele mesmo? Vamos supor, coloca Luke Skywalker, né? Você quer descobrir ele. Então ele vai perguntar pra ti assim, é um personagem, primeiro nível da árvore de decisão, né? Pode ser sim ou não. Pelo menos no antigo era assim, né? Hoje tem sim, não, talvez, possivelmente sim, possivelmente não, né? Mas vamos simplificar. Pode ser só sim ou não. Vai perguntar, é um personagem real? Então, se você falar que não, né? Porque ele não existe na vida real, toda uma metade aí da árvore de decisão já cai fora. Sim. Então, conforme mais perguntas ele faz, de maneira aí, em progressão geométrica, mais ele se aproxima aí do personagem ou da pessoa que você pensou. Exatamente. Ele tem que saber fazer as perguntas certas pra poder responder no mínimo de perguntas possíveis, né? Isso. Porque se ele começa a fazer as perguntas erradas, ele até fica meio nervoso, assim, né? Você começa a dizer muito não pra ele. Não. Aí ele começa a ficar, nossa, pera aí. Até que, quando é um personagem que ele não tem, ele vai ficar nervoso até que chega um momento que ele desiste. E aí ele diz, eu não sei qual que é o teu personagem, diz aí. E aí tu vai lá e tu informa, né? Porque já aconteceu comigo. Aí você ensina ele. Isso, aí tu ensina, agora ele já sabe, né, que tem essa nova possibilidade, né? Isso é interessante. Olha só, tem uma outra questão também, né? Tu falou ali do Google Translate, né? Mas a própria pesquisa do Google ali, ela tem uma certa, acho que, não sei, aí tu me corrige, né? Parece que ela tem uma certa inteligência, porque beleza, no início do Google tu tinha que usar palavras-chave. Hoje as pessoas não usam as palavras, as pessoas conversam com o Google. Elas, é verdade. Tipo, em vez de botar no pesquisa no Google lá, por exemplo, site Akinator, eles quero ver o site do gênio que descobre o personagem que eu quero falar pra ele. Ponto de interrogação. As pessoas fazem assim. E ele vai lá e te bota o primeiro site, vai ser do Akinator, por exemplo, né? Teria talvez inteligência ali, acho também, né? Tem inteligência artificial por trás, sim. Possivelmente é machine learning, né? Não chega a entrar em deep learning. E antigamente realmente precisava digitar de maneira mais objetiva. Hoje já nem tanto. Então você tem que ver como os erros de português que eu na pressa quando eu digito no Google. Vai de qualquer jeito. Você quis dizer. Ele que se vire pra achar o que eu quero, né? Então quase sempre funciona. Ele acha. Mas agora, por exemplo, assim, a gente tá muito na parte do computador aí, né? A gente tem aplicações fora também, né? Por exemplo, a gente poderia dizer que veículos hoje já estão utilizando inteligência artificial, ou ainda, vamos dizer assim, o que eles têm na parte tecnológica ainda é algo muito burro, vamos dizer assim, não tem inteligência? Alguns, pelas minhas leituras, assim, estão usando fortemente inteligência artificial em vários, não apenas ali no carro em si, né? Como um carro autônomo, por exemplo, mas em outros sistemas periféricos, né? Então, não apenas do produto em si, mas também na linha de produção dele, por exemplo. Então, a inteligência artificial está sendo utilizada de maneira bem ampla e faz um bom tempo. Claro que os carros autônomos, como a gente imagina, ele dirigindo sozinho e perfeitamente, isso não é possível ainda. Mas se a gente parar para pensar aí, alguns carros da Tesla aí, né, que já quase fazem isso, então dá para ver o avanço aí, né, em questão aí de 10, 15 anos nesse... Eu comentei isso, mas pra gente ver como que é uma coisa bem ampla, né, a aplicação, porque, por exemplo, vamos pensar em logística também, né, o fato da compra da Amazon que tu compra hoje e chegar rapidamente, certamente tem inteligência artificial ali pra questão de métodos e processos, né? Tem. Nem na questão, assim, do produto ser embalado, mas eu tô falando, assim, na questão de processos e rotas e tudo mais, certamente deve ter alguma inteligência artificial aí também, né? Tem aplicação, né? Tem até um problema bem antigo da computação, né? A questão da... Caixeiro viajante? Caixeiro viajante, isso. Certo. Que é um problema bem complexo aí que, por um algoritmo aí mais convencional, tem umas formas aí de driblar, mas nem todas são ideais. E na inteligência artificial nós temos aí esse esforço todo feito por uma máquina capaz de aprender. Mas a lista é bem grande, tá? A inteligência artificial está presente muito mais do que a gente imagina na nossa realidade atual. E essa lista seria bastante grande. Eu poderia citar, assim, algumas. Podia ficar horas aí, né? Falando só sobre a lista, né? Sim, temos aí redes sociais com o reconhecimento facial, por exemplo, a sugestão de amigos, marketing, isso, publicidade, no e-mail, nos e-mails que recebemos, né, para identificar spam, por exemplo. Temos aí, como você falou, o e-commerce também, os buscadores em geral, assistentes virtuais, tipo Alexa. Até na empresa que eu trabalho hoje, nós temos a Alexa em praticamente todos os setores, e nós, quando precisamos abrir o portão, nós pedimos, Alexa, abre o portão social, e ela abre.
Alexa, liga o ar-condicionado em tal temperatura, e ela faz. O pessoal nem utiliza mais controle, é tudo na voz. O pessoal nem percebe, mas hoje tem inclusive até mesmo semáforos, né, sinaleiras, né, ou não sei qual que é outra palavra que é utilizada no Brasil, inteligentes também, né, que é de acordo com o tráfego de veículos, eles abrem ou fecham e tal, né. Eu acredito que tem, mas na minha cidade não chegou esse tipo de aqui em Bento não tem ainda, mas eles vão fazer um teste numa rua, por isso que eu sei disso aí. E eles vão fazer o teste ali, eu disse, gente, quero só ver isso aí. Que mais, assim, podemos citar? Temos próprios chatbots, né? Ah, sim. Uhum. O pessoal geralmente não gosta muito, né? Porque a gente ainda vê que é uma máquina falando, então a gente não... bota lá, falar com um especialista. Isso. Então, às vezes a gente se irrita, né, com o chatbot, ele é meio... não tem muita noção ainda, então ele não parece tão inteligente, mas... Mas um chatbot que enganou muito bem, que não é um chatbot, na verdade, é um telefonista bot, que enganou muito bem, inclusive passou no teste de Turing, é aquele Google Duplex, né? Esse aí... Esse não é do meu conhecimento. Não conhece? Ele foi lançado há alguns anos já, ele foi um dos que passou, não foi o primeiro a passar no teste de Turing, mas foi um dos que passou, né? Inclusive, pra quem não sabe, teste de Turing é um teste em que, assim, ó, simplificando, tá conversando com um robô e com uma pessoa sem tá vendo. Tu tem que descobrir se algum deles é o robô, né? Tipo, se tu não conseguir descobrir qual dos dois é o robô, a máquina passou no teste, né? Essa que é a ideia. Mas esse Google Duplex aí, ele foi mostrado pelo Google já faz alguns anos. Ele fez uma ligação para um salão de beleza por voz e ele marcou um horário no salão de beleza, sendo que assim, a pessoa no salão de beleza era uma pessoa real. Ela atendeu o telefone achando que estava falando com uma pessoa e inclusive o Google Duplex ali, a voz, fez até trejeitos na voz, né? Não era aquela voz do Google, sabe? Aquela voz robótica falando. Não, era uma voz mesmo assim que parecia de uma pessoa, inclusive com trejeitos. Por exemplo, ela pediu, pode ser tal horário, tal dia? Aí a voz do Google, né, o robô, pode ser sim, sabe? Até fez pausa, assim, pra imitar um humano, né? Então, foi, assim, surreal, assim, quando mostraram a primeira vez, né? Até eu sou da parte da engenharia elétrica, então não seria tão difícil alguns colegas meus passarem nesse teste de Turing. Até porque, normalmente, a gente não tem, assim, tanta desenvoltura na fala, né? Então, a gente é meio robótico mesmo. Seria mais simples. É mais fácil o humano não passar no teste de Turing do que algumas máquinas hoje em dia. Eu acho que isso acontece bastante, dependendo aí. Temos que citar por último também, nessa lista, a própria medicina, né? Com os grandes avanços que podem ser possíveis, por exemplo, aí na identificação de tumores e tal. Não é a minha área, sim, mas muito se fala sobre os benefícios aí da inteligência artificial na medicina, né? Inclusive, me lembrei agora, tô falando disso daí, identificar, né? Me lembrei de um filme chamado Idiocracia, Idiocracy, em que as pessoas inteligentes, elas não tinham mais muitos filhos, tinham um filho, às vezes nenhum, e as pessoas que não eram inteligentes, elas tinham muitos filhos. E aí aconteceu que depois de muitos anos, a humanidade só tinha pessoas que não eram inteligentes. E daí, uma pessoa que na época em que tinham pessoas inteligentes, ela não era muito inteligente, ela, tipo assim, era uma pessoa mediana, ela foi congelada e ela acorda nesse mundo e ela é a pessoa mais inteligente do mundo. E aí nesse mundo aí, onde as pessoas não são inteligentes, as pessoas são diagnosticadas por uma máquina. Chega na frente da máquina, a máquina te escaneia e diz, você tá com gripe, então tome isso daqui. você tem isso, tome isso aqui. É inteligência artificial aí, ó. Resolvendo os problemas quando a gente for meio pouco inteligente. Qual é o nome do filme? Idiocracy. Nossa, esse eu não assisti ainda. É bem antigo esse filme, é dos anos 2000. Nossa, dos anos 2000, bem antigo. Dos anos 2000? Já é assim? Da década retrasada, olha só. Então, Darlan, a gente já tá conversando aí sobre inteligência artificial e acho que deu pra pegar a ideia, né? Teria muita coisa pra gente falar, mas a nossa ideia é linkar aí inteligência artificial e fé, né? E aí eu vou começar perguntando pra ti aí como é que tu vê a relação do cristão com a inteligência artificial, né? Como é que ele tem que ver a inteligência artificial, digamos assim, cada vez mais a IA tá crescendo, né? Tá se desenvolvendo, ela tá chegando nas nossas casas cada vez mais, tá chegando... Bom, já está nas nossas
nossas casas, já está na nosso smartphone é cheio, né, de recursos que estão relacionados com IA, né? Aí eu te pergunto, né, como é que a gente se relaciona com isso, como é que a gente deve enxergar? Porque muitas vezes o fato de a gente criar uma inteligência artificial, ou seja, a gente criar algo que é dotado de capacidade de tomar decisões, aprender e tudo mais, daqui a pouco pode até colocar o homem, né, nós, no lugar de Deus, né, porque nós estamos criando não um ser, mas nós estamos criando uma inteligência, né, e será que isso aí não pode fazer, vamos dizer assim, a gente nos colocar no lugar de criador, ou muitas vezes até mesmo criar uma inteligência artificial pra a gente colocar no lugar de Deus, sabe, porque eu não preciso mais de Deus, porque eu só preciso pedir pro meu celular qualquer coisa que ele vai me conceder, né? Eu estou com fome, eu vou pedir pro meu celular que ele vai entregar na minha porta uma comida, né? Tem aplicativos de entrega de comida que fazem isso. Então, daqui a pouco a gente não pode começar a idolatrar também a inteligência artificial. Como é que tu vê essa relação aí do cristão com a IA aí? Ok. Muito do que eu vejo, tá? Primeiramente, sobre como o cristão deve ver a inteligência artificial, eu diria que ele deve ver como qualquer outro desenvolvimento tecnológico, ou seja, com sensatez e sabedoria. Bom, para começar, a primeira coisa que o cristão não deve ser é ser paranoico, né? Então a gente já viu aí muito, aliás, desde quando me converti aí, há vários anos, eu me lembro aí de muito cristão ser paranoico aí com novas tecnologias. Bem recentemente aí nós vimos aí as próprias vacinas aí durante a pandemia, pessoal aí, muitos falando que tinha chip 5G dentro da vacina. Um completo absurdo. Ó, a marca da besta, hein? Isso a própria marca da besta, que eu lembro aí dos anos 90, né? Que seria um chip que seria implantado, um chip do cartão de crédito, alguma coisa assim. E isso caiu aí no senso comum dos cristãos em si, né? E por desconhecimento técnico, por ser paranoico também, acaba tendo até hoje aí essa ideia, né, do chip da besta. Fora, né, pra mim, um pouco mais antigo que isso, quando o código de barras, não sei se se lembra dessa paranoia também. Sim, o 666, né? Nossa, tá no Quem código não de lembra, barras. Né? Então, isso aí são exemplos, né, de que o cristão, ele muitas vezes acaba sendo paranoico mesmo, sendo louco. Então, aí entra a questão da sensatez, né? O cristão não pode ser insensato nesse sentido, né? Agora, outra coisa, como o cristão deve ver, é não dificultar também a vida, né, de quem prefere as novas tecnologias em vez das antigas. Vai encontrar, às vezes, pessoas falando assim, né, que tá chegando a inteligência artificial, mas eu tô com receio, eu não quero, eu não acho bom, e por isso proíbe os filhos, proíbe os liderados na questão da igreja, ou dificulta a vida deles em não utilizar uma tecnologia que poderia facilitar em muito algumas coisas. Então, como que o cristão deveria ver, né? Primeira coisa, não creio, né, que o cristão deveria temer esses desenvolvimentos tecnológicos, né? Imagina, vamos pegar aí a internet como exemplo, né? Talvez a IA seja aí tão impactante quanto a internet, não sei, mas tem o mesmo potencial, né? Então, não faria sentido a gente temer, por exemplo, meu Deus, vai chegar uma tecnologia nova agora que vai conectar as pessoas ao redor do mundo e isso pode gerar tal e tal problema. Então, vamos temer a isso. Não vejo por esse caminho. Uhum. Então, sensatez, né? E também saber identificar, tendo sabedoria, né? De identificar os benefícios e os riscos. Tudo que a gente imagina, né, de tecnologia nova vai ter seus benefícios e vai ter seus riscos. Então, faz parte do comportamento e do entendimento do cristão saber identificar isso. Por exemplo, a gente pode pegar aí energia nuclear, por exemplo. Então, a gente sabe muito bem que do risco que ela tem, se ela não for utilizada de maneira correta e sem a devida segurança. Mas ela tem benefícios, né? Que é uma energia aí relativamente limpa. Uhum. Outro exemplo, podemos pegar tecnologia que nós temos de transporte, carros, por exemplo. Nós sabemos que tem risco ao dirigir um carro, podemos nos acidentar, acontecer alguma coisa, mas olha o benefício que ele traz de transporte. Então, nem por isso nós vamos ser paranoicos com essas tecnologias e com o mesmo motivo não precisamos ser paranoicos ou aí relutantes com a IA, né? Sim, sim. É que toda a questão aí que a gente tem ao nosso redor, ela sempre vai ter o velho jargão, né? O clichê, vai sempre poder ser usado pro bem e pro mal, né? Isso. Então vamos pegar o próprio exemplo aí da pandemia que tivemos aí, e quando estamos gravando aqui o podcast, ainda meio que estamos no meio, né? Mas o YouTube, né? Cara, sem o YouTube, quantas igrejas aí iam não ter como congregar aí no
no pico ali da pandemia, né? Isolamento e tudo mais. O YouTube facilitou uma ferramenta. Só que ao mesmo tempo, tem os seus malefícios, né? Vamos dizer assim, o YouTube pode gerar um vício ali, a pessoa ficar ali, né, o dia inteiro ali vidrada, esquecer do mundo, né? Pode trazer desinformação também, com fake news, pode trazer informações que vão afastar a pessoa de Deus, né? Então, sei lá, pegar Instagram também, que conectou as pessoas, mas o Instagram também pode levar a pessoa a buscar conteúdos que não são, vamos dizer assim, agradáveis, né? Grupos de WhatsApp, né? O cara pode se conectar ali com a igreja, com os grupos, se relacionar e ter um contato mais fácil, mas ao mesmo tempo o cara pode ser colocado ali num grupo, que daí a ideia que fosse que saísse, né? Em que o pessoal vai ficar compartilhando pornografia e vai levar ele pra longe de Deus. Então, assim, acho que a ideia ali que tu falou da sensatez é muito a questão do equilíbrio, de saber usar para aquilo que vai te aproximar de Deus, né? Isso, essa questão da sensatez, ela tem aí uma certa profundidade, né? Então, isso é uma coisa que se busca em Deus, mas também é uma coisa que você pode simplesmente ser sensato. Por exemplo, ela não está necessariamente vinculada à inteligência, né? Já que a gente está falando de inteligência, eu não preciso ser inteligente para ser sensato, né? Agora, eu vou usar um exemplo bem típico que você mencionou. Temos aí grupos de WhatsApp, né? Uma ferramenta excelente aí para contato. Eu uso todo dia. Durante a pandemia, nós vimos aí bastante gente, inclusive muitos cristãos, assim, que eu conheço, e outros que eu não conheço até, compartilhando fake news sobre a própria pandemia de maneira insensata, né? Então, eles poderiam ter a sensatez a ponto de verificar as notícias, de ter uma análise crítica, né? Um senso crítico, de, na dúvida, não passar adiante, de buscar mais informações, de perguntar ou ler a respeito da questão de um especialista na comunidade científica, por exemplo. Mas, por razões assim, que eu desconheço em geral, a tecnologia foi mal usada, muitas vezes, para justamente transmitir para a frente, né, notícias falsas, que a gente sabe que isso tudo teve aí um resultado trágico no fim, né? A gente não tem como computar hoje quantas vidas foram perdidas, talvez, por causa de notícias falsas. É uma coisa que a gente não tem... um número que nós não sabemos, mas dá pra, com uma certa segurança, dá pra chegar a essa conclusão, né? Uhum, exatamente. Mas aí, dessa forma, assim, tu falando sobre isso, então tu acaba matando aqueles meus questionamentos, né? Que eu citei como complemento, sobre a questão de, daqui a pouco, tô criando aqui uma inteligência artificial, posso acabar... Não, eu sou criador agora, eu sou que nem Deus, né? Sou que nem Deus, eu sou capaz de criar coisas. Criei uma inteligência aqui, criei... Tem alguns filmes interessantes também, né, que falam de inteligência artificial, que nem aquele Her, né, que é uma inteligência artificial que organiza, assim, a vida da pessoa, mas no fim ela acaba, vamos dizer assim, o cara acaba se apaixonando pela inteligência artificial, quase, né? E até aquela série Black Mirror, né, que trata sobre como que, digamos assim, a inteligência artificial acaba tomando vida em alguns episódios, e aí entra aquele debate filosófico, né? Será que essa inteligência artificial ali, ela é um ser também, um ser vivo, né? Porque ela é só bits, né? O quanto daquilo ali é um ser vivo e quanto que não é, né? E aí, beleza, então a gente acaba caindo na questão de criador, né? Só que se a gente passa a entender isso, como tu tá falando, né? Com sensatez, eu creio que daí a gente não vai dar margem pra esse tipo de endeusamento próprio, né? Sabe? De a gente querer se endeusar, agora eu tô no lugar de Deus, ou ao mesmo tempo eu tenho uma inteligência artificial que faz tudo pra mim, no caso do Her, né? E agora ela é, tipo assim, a minha vida, aquilo ali, né? Aquilo ali é o foco da minha vida e passo a idolatrar a inteligência artificial, né? Acho que se a gente tem sensatez, parcimônia, né? A gente tem equilíbrio, acho que a gente não vai cair nisso, né? Porque a gente vai acabar bloqueando isso antes, né? Não sei se tu pensa dessa forma, que é o caminho também. Creio que sim, com alguns complementos, talvez. Eu normalmente não enxergo uma tecnologia, ou, por exemplo, a IA, em si como um objeto de adoração. Então, vamos supor, comparando com a internet. É difícil pensar alguém idolatrar a internet, mas ela pode ser um meio para a prática do pecado. Sim, né? Exatamente. Da mesma maneira, a IA pode ser utilizada como um meio para a prática do pecado. Essa é uma questão do coração do homem, que, por natureza, ele é idólatra. Como incrédulo, e que encontra, né, a redenção em Cristo, e a partir daí esse coração idólatra passa a ser curado nesse sentido espiritual, né? Ao mesmo tempo, um fato que podemos dizer aqui é que Deus é soberano e nada, no fim das contas, é capaz de substituir a ele.
Então, nesse sentido, não teria como, em meios, assim, práticos, a inteligência artificial tomar o lugar de Deus em questão de fato, né? Mas ela pode ser um meio, sim, para que os meus ídolos ali se desenvolvam. Outra coisa, a respeito da questão de nós nos colocarmos como no lugar de criador, de certa forma, é mais ou menos para isso, né, que Deus criou o ser humano. Nesse sentido mais relativo, a gente vê lá em Gênesis, né, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, temos aí uma série de atributos comunicáveis de Deus. Hoje nós refletimos esses atributos, por exemplo, conhecimento, a vontade, a liberdade. Temos aí bondade, amor, misericórdia. Tem uma série aí que eu não lembro todos, entrando aí já na teologia sistemática, mas... E Deus nos deu, inclusive, a capacidade de criar. Então, a IA seria, assim, uma criação do homem, assim como muita coisa que ele criou. Exatamente. Mas, de forma alguma, seria no mesmo nível, né, que o nosso Criador, que é Deus. Né? Exatamente. Não vejo nesse sentido algo que seria ruim nesse sentido. Sim, porque vai muito da relação que a pessoa tem com Deus, né? Então, por exemplo, assim, ó, que nem tu tá falando agora, né? Tipo, o problema não é a inteligência artificial. Porque se não tivesse a inteligência artificial, o cara ia criar, sei lá, um animatrônico. Não é o nome... É esse, né? É o nome, né? Sim, animatrônico. Aquele, tipo, ele não é bem um robozinho, mas, tipo, o programa ali pra fazer um negócio, ele sempre vai repetir aquilo lá, né? Animatrônico, né? Mas tu vai criar isso aí, tu vai dizer, nossa, eu sou criador também. Ou, vamos dizer assim, de repente, apareceu fogo na tua frente, tu começa a idolatrar o fogo. A questão não é a inteligência artificial, a questão é o pecado, né? No coração. Então, a gente acaba colocando outras coisas no lugar de Deus de qualquer forma. No caso, não deveríamos colocar nada, né? É só Deus, né? Que é nosso criador. Um dos pecados até é a vaidade. Pode estar associada ao fato, né? Eu criei isso, e aí eu desenvolver o pecado da vaidade, né? Olha só, é isso quando aí. A glória não é dada para Deus, no fim das contas, mas para o próprio ser humano. Então, nesse sentido, seria uma maneira pecaminosa de criar alguma coisa. Mas existe o caminho que não é pecaminoso, que é aquele que dá a devida glória para Deus. Mas agora mudando um ponto aqui, a gente comentou antes, tu falou até da questão das redes sociais, né? Citou ali e-commerce, né? A gente tem a publicidade e tudo mais. E a gente sabe muito bem hoje que a gente está sendo observado, né? Outro dia a gente estava conversando aqui em casa sobre um produto X, né? Não fiz pesquisa nenhuma no Google, de repente começa a aparecer propaganda para mim. Estamos sendo observados, essa é a realidade. E aí, o que tu acha aí nesse ponto aí? Porque já há um bom tempo aí tem essa questão aí do cristão e o marketing. Inclusive, temos um podcast falando sobre isso. Link no post pra você conferir. E aí, a inteligência artificial, será que... Até que ponto que a gente pode usar a inteligência artificial, né? Sem a gente perder o controle da inteligência artificial. Eu não falo nem de uma Skynet. Não tô nem falando disso. Mas eu tô falando da gente utilizar a inteligência artificial para manipular as pessoas, né? Para afastar as pessoas da realidade. E aí, nesse ponto, eu uso essa questão aí de estratégias manipulativas aí de a gente, vamos dizer assim, vou pegar aqui, né, sem identificar, quero pessoas X que gostam de tal coisa, não sei o que, eu vou oferecer meu produto para essa pessoa aí, porque tem mais chances, né, dela aceitar. Será que isso é lícito? Ou, por exemplo, preciso afastar a pessoa da realidade que tá muito ruim, né? Então vou utilizar, né, a inteligência artificial para isso, através do quê? Sei lá, jogos, metaverso, que agora tá surgindo, né? Tá na moda esse termo metaverso, né? E tudo mais. Como é que tu vê essa questão? Tipo, mais uma vez vai entrar a questão do equilíbrio, ou nesse ponto, vamos dizer assim, não, mas aí esse ponto é mais perigoso, assim, pro cristão, porque ele tá indo pra um caminho, o que tu acha? E é uma questão mais opinativa nesse momento, né? Sim. Olha, pra começar, eu normalmente penso pelo viés, assim, de que quando se fala de controle, normalmente eu não penso, assim, que o cristão, ele é escravo, necessariamente, de algo que vai controlar ele, e que ele não tem, assim, em Deus, né, a capacidade, assim, de dominar esse pecado. Em outras palavras, a gente tem vamos supor assim, a questão do marketing, né? Eu vi uma propaganda que me ofereceu alguma coisa que talvez eu queira, talvez não, e a propaganda, né, fez a parte dela de tentar me convencer, certo? Até aí nada errado. Nenhum problema. Por mais ali que a foto do Burger King seja muito melhor do que o lanche, né,
que é a imagem do lanche real, ela tá fazendo a parte dela, né? Pode forçar um pouquinho ali no Photoshop, tudo bem. Mas eu tenho que saber, né? Também, mais uma vez, volta a questão ali da própria sensatez e da sabedoria. Eu tenho que saber interpretar isso e dominar essa parte. Então, essa autonomia, digamos assim, que a gente tem aí de poder tomar decisões, não acho que ela deva ser delegada, assim, para alguma coisa que nos controle. Mas vamos lá, eu vou separar isso em mais detalhes, tá? Vamos começar, então, por algo mais absurdo, assim. Seria... Existe até um nome para isso, né? Que é a hipótese da singularidade tecnológica. Talvez tenha ouvido falar disso, que é aquele ponto que normalmente é utilizado na ficção, em que a partir daquele ponto a inteligência artificial se torna igual ou superior à inteligência humana. E aí a máquina toma vida, entre aspas, é capaz de pensar e aí ninguém mais para ela, né? Então ela já se torna incontrolável. Isso tem... Skynet aí, né? Vários filmes. Ou no caso, quem assistiu aí os filmes da Marvel, o Ultron, né? O Ultron, exatamente. Tem muitos filmes, né? E literatura sobre isso. Mas na nossa realidade, pode ser, né, que uma máquina criada continue fazendo aquilo para qual ela foi programada e que se perca o controle, mas aí ela vai estar fazendo nada mais do que aquilo que ela foi programada. Existe esse tipo de controle sobre a máquina, só que eu não acho provável que um dia uma máquina se torne autoconsciente nesse sentido, tá? Então, da mesma maneira que eu não acho provável que exista uma vida consciente fora da Terra, só que eu não tenho como ir lá para ver, né? Não acho que uma máquina um dia seja autoconsciente, que a gente perca o controle por causa disso. Agora, saindo desse campo mais de imaginação, voltando ali, eu pontuo o seguinte, que a responsabilidade moral é do homem e que ela não tem que ser atribuída a uma tecnologia ou, no caso, a IA. Então, o homem tem essa responsabilidade de usar aquela tecnologia de maneira adequada e ele vai responder perante Deus sobre isso também. E é o contrário. Eu creio que o homem tem que controlar, né? E não o oposto, não se permitir de uma maneira aí ser controlado ou achar que não tem o que fazer, né? Outra coisa, quando se fala ali de realidade, né, que você comentou, de afastar, que a IA poderia afastar, né, em tese, as pessoas da realidade, aí a gente entra noutra discussão, né, sobre o que é realidade também. Mais um campo aí muito amplo aí de discussão. Inclusive na física, assim, tem discussão sobre isso. Então a realidade se tornou algo discutível, né? Coisa que não era aí, questão da ciência mais clássica, que 100 anos atrás não se discutia isso. Só que hoje a própria realidade se tornou algo... o que é a realidade, né? Eu diria, assim, que a realidade, no sentido clássico aí da definição, é a qualidade ou uma característica do que é real, simples. E a inteligência artificial e as interações com ela são algo real. Então elas acontecem dentro do escopo da realidade. Então eu não costumo fazer essa divisão entre, isso é real, aquilo é virtual, mas então porque é virtual não é real. Eu acho mais simples pensar como tudo parte da realidade, né? Agora, pode haver ilusões, né? A gente sabe que pode ter na internet, por exemplo, Facebook aí, por exemplo, né? Você pode editar ali o teu perfil da maneira que você quiser e simular uma pessoa que você não é. Então você pode criar ilusões. E mais uma vez aí, então, o homem, né, tem que tomar as rédeas nesse sentido, né, e saber ter a sensatez e a sabedoria, de novo, de analisar de maneira crítica aquela realidade que ele está vivendo, ver, identificar se alguma coisa está incoerente, se ter cautela com ilusões que podem acontecer. Então essa seria a minha visão sobre essa questão de perder controle sobre a IA. Eu acho que isso não vai acontecer. Agora, de manipulação por meio de ilusões e tal, isso pode acontecer, né? Mas aí, mais uma vez, o homem tem que ser responsável, né? A responsabilidade é do homem sobre isso. Sim, exatamente. Não, mas eu vejo também, assim, a questão de perder controle, eu também acho que Jesus volta antes, não vai dar tempo. Sabe? Quando eu sou da parte da engenharia, então nós desenvolvemos sistemas que podem estar sujeitos à perda de controle. Então, para isso, a gente tem ali redundâncias, tem sistemas de segurança e tudo mais. Então, a perda de controle é algo que pode ser real em algum sistema que foi projetado. Ele pode falhar, por exemplo. Um avião, né? Avião comercial, por exemplo, o piloto pode perder o controle do avião. Então, já pressupondo isso, é desenvolvida aí uma série de sistemas de segurança justamente pensando nisso. Pode-se perder o controle daquilo. Então, da mesma maneira, a IA, né, assim como um avião sem controle que perca completamente ali sua operação, o destino dele vai ser a queda. Então, uma inteligência artificial aí um pouco mais sofisticada, que possa, de repente, causar algum tipo de malefício, pensando assim, também, teoricamente, poderia se perder o controle sobre ela. No entanto, ela não é construída para isso, né? Ninguém aí projeta algo de maneira insegura, sem pensar na questão de segurança.
mais ou menos, né? Que hoje em dia, com a qualidade de alguns programadores, né? Quantidade de gambiarras, né? Isso não posso dizer que não acontece, né? Mas aí o preço a ser pago, logo ali na esquina, o custo desse preço é maior do que um serviço aí um pouco mais de qualidade. Mas acontece. Né? Acontece, a gente não, acontece. Mais uma vez, o perigo é o homem. O perigo é o homem. Mas agora, olhando para um outro viés, agora, um outro ponto, tá? Porque assim, que nem eu falei antes, a gente não vai conseguir esgotar, porque assim, é muito amplo a questão da inteligência artificial, então a ideia aqui é a gente conversar sobre alguns pontos específicos de uma forma, né, mais, vamos dizer assim, rasa, porque cada um desses pontos, tipo, daria, sei lá, 2, 3 podcasts, né, pra gente debater, tem questões filosóficas, morais, éticas, tudo mais. Mas olha só, trouxe aqui um legal aí pra gente conversar, que é sobre a questão do trabalho, né? Volta e meia a gente vê aí na internet as notícias, será que a inteligência artificial ou a tecnologia vai roubar o seu emprego? Os robôs vão roubar o seu emprego? E tem muito disso, né? E parece que existe até mesmo um esforço, né, de, vamos dizer assim, fazer as máquinas trabalharem pra gente ter um conforto maior, né? E já alertando, as máquinas não vão roubar nossos empregos, porque primeiro já tivemos a Revolução Industrial e elas não roubaram, né? A gente foi trabalhar arrumando a máquina. E o filme, né, do Grinch tá aí pra nos mostrar isso, que o cara, né, trabalhava na máquina de pasta de dente e aí vieram as máquinas e ele começou a arrumar a máquina que colocava a tampa na pasta de dente, né? Então, aí o Grinch ensinando a gente que a Revolução Industrial aí veio pra ajudar e não pra atrapalhar. Mas aí é o seguinte, olhando não no viés assim, vamos perder os nossos empregos, né? E até lembro daquele filme Wall-E, que a galera virou tudo, né, o gorducho assim, os caras não conseguiam mais nem caminhar, porque as máquinas faziam tudo, né? Faziam todo o trabalho. Mas, olhando pra questão do trabalho, porque o trabalho é algo que Deus deu pro homem, né? Será que a gente buscar criar inteligência artificial pra não trabalhar, veja bem, pra não trabalhar, não tô dizendo que a gente vai deixar de trabalhar, mas essa busca pela, vamos dizer assim, por não trabalhar, será que isso aí não é algo também ruim perante a nossa fé, né? Não digo que isso vai acontecer, agora vamos imaginar que realmente a gente chegue no Wall-E, né? Mas essa busca por não trabalhar não é algo negativo? Olha, com certeza é um pecado, porque isso, no Novo Testamento é especificado isso, né? Não lembro exatamente agora o texto, mas eu lembro das exortações de Paulo sobre alguns camaradas lá que não estavam a fim de trabalhar porque Jesus estava às portas. E olha, isso que vocês estão fazendo não tá certo. Então, o trabalho é uma coisa que muitos falam que, inclusive, ele é anterior à queda, né, do homem. Então, mesmo lá na eternidade, possivelmente, a gente vai ficar tomando banho de sol para a eternidade sem fazer nada. Então, a própria criação Deus deixou nas nossas mãos, em certo sentido, né, para nós gerenciarmos ela, cuidarmos dela, né? E o trabalho, sim, faz parte do plano de Deus. Essa é uma coisa que o cristão, o quanto antes na fé, precisa resolver na sua caminhada, né? Porque, assim, eu conheço colegas e já me relacionei com muita gente, assim, que vê o trabalho de maneira negativa. Então, ela vê o trabalho como uma certa prisão, né? Ou algo que é só sofrimento, que não faz sentido. E se você parar para analisar, o que não faz sentido, talvez, quando ela para pensar no propósito da vida dela, propósito espiritual, né? Aí não faz sentido, né? Porque você trabalha, mas para quê, né? O que vai ser o que eu tô fazendo? Já em Deus tem todo sentido. Então nós temos paz e tranquilidade nisso. E o pensamento de que a inteligência artificial, com ela, né, não seria necessário trabalhar, é duas coisas, né? É uma utopia, que isso não vai existir, e biblicamente incoerente, com certeza. E como é que tu vê a gente jogar isso pra área eclesiástica, né? Utilizar a inteligência... Claro, a gente tem a questão do equilíbrio, né, de novo, mas a gente tem inteligência artificial agindo já nas igrejas, né? Tipo, a gente pode utilizar em algumas áreas. Mas eu digo assim, daqui a pouco a gente tem uma inteligência artificial fazendo pregação no púlpito, a gente tem máquinas tocando as músicas do louvor, né, no sentido não um CD, mas, né, instrumentistas, para que a gente possa só absorver, né, ou seja, né, trocamos o trabalho pela questão do servir e agora as máquinas que servem, aí piora mais ainda a questão, né. Aí de novo é incoerente, né, porque a gente é chamado para servir. Exatamente. Essa é uma discussão até bem tranquila, né, porque no fundo até
se a gente parar para pensar, o ser humano ele é carente de relacionamento de qualidade, por assim dizer, né? Então eu não acho que teria alguma pessoa que se satisfaria com uma máquina servindo, tendo uma comunhão, entre aspas, com a máquina, em vez de um ser humano real. É difícil imaginar isso. Sim. Sem falar que a máquina não vai ter o Espírito Santo, né? E essa já é a maior diferença. Exatamente. A máquina não vai ser salva. Jesus não morreu pela máquina nesse sentido. Agora, no meio eclesiástico, eu tenho que reconhecer que ele é um pouco atrasado em geral, tá? Falando em geral. Ele é um pouco atrasado, às vezes, em relação à tecnologia que existe aí na cultura extra-eclesiástica, né? Por exemplo, enquanto aqui a gente estava aprendendo aí a funcionar agora, né, de maneira forçada, agora na pandemia, tivemos que aprender a utilizar aí a internet para se relacionar. Eu já via isso acontecendo aí com outras igrejas aí nem tão saudáveis há muito tempo. Então, por exemplo, tem cara aí o inicial R.R. Soares, por exemplo. Esse cara aí já tem 15 anos aí, pelo menos, aí, que já é dono aí de um programa de TV e dono, inclusive, de uma rede, né, de televisão aí. 15 anos fazendo live. Exatamente. E às vezes, né, as igrejas, assim, que a gente considera aí saudáveis teologicamente, muitas vezes estão atrasadas nisso, né? Estão engatinhando. E enquanto isso, a tecnologia lá fora passa rápido e nós perdemos aí várias oportunidades de usar a tecnologia, de inovar de maneira correta, sensata, para o benefício do evangelho. Então, da mesma maneira que no trabalho a IA pode ajudar, no ministério também pode ajudar, não pode substituir, né? Mas ajudar com certeza. Tanto que, como você comentou aí, a questão da maneira que nos relacionamos durante a pandemia, se não tivesse YouTube, por exemplo, né? Imagina sem internet durante a pandemia. Então, olha só quantos benefícios foram possíveis. Mas é bem por aí, né? Tipo, a gente tem a ferramenta e a gente tem a possibilidade de usar essa ferramenta pro bem. Mas muitas vezes a gente deixa de usar ela pro bem e as pessoas usam essa ferramenta fora e às vezes não pro bem, né? Então, a gente tem aí a possibilidade até para evangelismo, né? Tem uma ferramenta incrível, né? Que é a internet, por exemplo, né? Sem contar o resto, tudo mais. Mas então, aí, uma pergunta que já foi respondida, mas pra gente resumir aqui, né? Teria muitos outros assuntos, como eu falei, né? Mas inteligência artificial, bom ou ruim pro evangelho aí? Será que a gente poderia definir de alguma forma isso? Sim, creio que muito mais pra bom do que pra ruim. Tem uma visão bem positiva, assim. Eu posso ser meio... a minha opinião, assim, pode ser um pouco... pode ser de se desconfiar, né? Porque eu trabalho com isso, então é natural que eu fale bem, né? Mas, em geral, é muito mais pro bom, pro bem, do que pra ruim. Primeiro porque é um meio de graça comum. A tecnologia, falando da inteligência artificial, meio de graça comum de Deus, né? Que ele abençoa as pessoas em geral, tanto crentes quanto descrentes, por meio dos benefícios da sua própria criação ou das criações, né, que o homem inventou, das invenções humanas, né? Muitos humanos que não são cristãos criaram coisas boas, talvez por outras razões, que não foram assim para glorificar o Deus verdadeiro, mas Deus usa coisas boas criadas por descrentes para abençoar, em geral, a humanidade. Isso se chama graça comum. Temos aí a medicina, por exemplo, onde já foi mencionado, mas a IA sendo aplicada na medicina pode salvar vidas, pode revolucionar também. Até você mencionou sobre a Revolução Industrial. Hoje, inclusive, nós estamos passando pela 4ª Revolução Industrial justamente por causa desses avanços aí, e um deles é a IA. Então, é a 4ª revolução que passamos. Então, para cada revolução industrial que acontece, mudanças acontecem também na nossa sociedade, e se a igreja não acompanhar isso, a gente acaba ficando para trás e a gente fica aí desatualizado e acaba sendo irrelevante, em muitos casos, para o evangelismo. Então, temos que ter consciência, né, que ela pode ser utilizada para fazer o bem, não precisamos temer ela, e dependendo do contexto de cada um, é necessário sim que o cristão utilize essas novas tecnologias justamente para ser relevante no seu próprio testemunho. Difícil pensar hoje, né, em um cristão ser relevante, um cristão aí, trabalhador, que não é do meio de tempo integral, né, eclesiástico. Difícil imaginar ele sendo relevante sem ferramentas como a internet ou o WhatsApp, por exemplo, onde você pode se relacionar de maneira instantânea com qualquer pessoa, certo? Então, aí que você vai ter o seu testemunho. Pode ser bom, pode ser ruim também, né? E aí entra no último porém, único porém aqui da minha análise, que ela só vai ser ruim pro evangelho se for mal utilizada, certo? Como qualquer coisa, né? Como qualquer coisa, exatamente. É que as pessoas querem muitas vezes, num dualismo, né, secularizar, né, algumas questões relacionadas à tecnologia, né, e aí ficam nesse dualismo e acabam se afastando, né? Tipo, eu não posso nem ter televisão em casa, né? Porque hoje em dia tem muita inteligência na televisão também, né? Isso tem que ser dito, né? Tem televisões aí com assistentes de
virtual, tu fala com o controle, ele entende, faz pesquisa pra ti. É uma loucura, né? Pensa isso aí na igreja, dentro da igreja lá, a televisão que uma igreja pequena passa as imagens lá, né, dos versículos, da letra da música, e de repente alguém fala no microfone alguma coisa sem querer, aparece uma pesquisa estranha lá. Ó o demônio aí. Não, aí que vem a questão que você tem que saber manipular aquela tecnologia. Então, assim como a inteligência tem que aprender, e aprende, falta o ser humano aprender também. Eu nunca esqueço, uma vez eu vi um meme, né, que o pastor, ele tava com a projeção lá, e aí ele teve que buscar alguma coisa assim na hora, ele abriu o torrent, só que ficou, tipo assim, aparecendo a tela do torrent na página dele, e um pedaço da página ficou na projeção. E tu sabe que tu acessa o site de torrent, aparece propaganda de tudo quanto é tipo de coisa, né? Inclusive pornográfico. E apareceu as coisas pornográficas lá no telão, assim, né? Aí o pessoal ficou meio, eita, amarrado. Aí tem vários problemas. É uma igreja pentecostal, né? Pra começar, por que ele estava numa página de torrent? Normalmente seria pra pirataria. Tudo bem, né? Aí depois foi pior, né? Tu viu? Deus já julgou ele aí, ó. Isso. E outra, né, a relação entre igreja e máquina também tá no problema aí do projetor, né? Quantas vezes, né, em questão de décadas, a gente ainda não controla perfeitamente o projetor. Sempre dá problema na hora, sempre tem alguma coisa. Isso é coisa do inimigo, né? É coisa do inimigo, né? É coisa do Olha, vou te dizer uma coisa, se tivesse impressora dentro da igreja, a igreja não funcionava, por isso que não tem impressora. A impressora é uma tecnologia que não foi totalmente desenvolvida. Não foi desenvolvida direito não. Tipo, deu problema na impressora, esquece, joga no lixo, bota fogo, né? Só o fogo pra purificar. Tem que ser igreja do fogo daí. Não, mas assim, ó, eu concordo contigo, assim, essa questão, sabe, toda. Eu vejo, assim, que a inteligência artificial ela é muito boa. Inclusive, pouco se pensa nisso dentro das igrejas, né? Eu vejo, assim, poucas igrejas utilizando sistemas, por exemplo, que nem tem muita inteligência artificial, mas tem um pouquinho, às vezes pode ter, às vezes não pode. Mas, tipo, um sistema de CRM, sabe? Pra controlar os membros da igreja. Pensa, tipo, numa aplicação, assim, sabe? Que hoje a gente tem muito essa questão de reconhecimento facial, né? E agora tá muito em voga a questão de privacidade em cima disso e tudo mais, mas tirando essa questão, né, de privacidade, pensa assim, um sistema de reconhecimento facial de quando as pessoas chegam na igreja, né, já reconhece que é uma pessoa frequente, e aí vem um visitante e o sistema já reconhece, avisa, sei lá, o responsável pelos avisos, o responsável por apresentar visitantes, o cara já sabe, olha, tem 3 visitantes hoje aqui participando, né? E daqui a pouco já dá um alerta em algumas pessoas no celular, a pessoa já vai, opa, temos um visitante aqui, vamos ter que conversar com essa pessoa, o pessoal da recepção já consegue, sabe? Isso tudo é inteligência artificial aplicando por uma coisa boa, pra gente recepcionar melhor as pessoas. Porque a gente sabe que nós humanos somos falhos, a gente precisa de lembretes, né? Eu, por exemplo, se eu não tivesse o Google Agenda, né, eu não conseguiria lembrar de todos os compromissos que eu tenho, então isso me ajuda muito. Não, né? É impossível viver sem o Google Agenda. Não tem. Então, e aí pensa, tu tem algumas coisas assim, mas não precisaria, a gente só tem que ter as pessoas interessadas. Sim, a gente tem as pessoas interessadas ali, né? Mas muitas vezes dificulta. Por exemplo, a gente tem as pessoas interessadas ali para receber os visitantes, mas será que a galera lembra de contatar aquele visitante que não, por exemplo, não fui eu que trouxe o visitante, mas eu lembro de contatar ele durante a semana pra ver, e aí, como é que tu tá? Eu vi que tu participou aí do nosso encontro no domingo, tu gostou? Como é que tu se sentiu? Tu quer conversar mais? Tipo, né? Agora, se a gente tem um sistema que vai me alertar, cara, dá uma ligada lá pro fulano, né? Esse sistema muitas vezes é o pastor da igreja, esse sistema muitas vezes é o líder, né? Mas a gente poderia facilitar muito usando inteligência artificial, pro bom, né? Isso. Eu sou tesoureiro lá da igreja de Passo Fundo. E, cara, assim, é impressionante quanto a tecnologia não chegou nessa parte da tesouraria. Então, assim, muito por causa também da maneira como os documentos têm que ser entregues para quem presta o serviço para nós de contabilidade, ainda lá não são muito tecnológicos, então ainda na base contabilidade tá na época do faroeste ainda. Então, quantas vezes, assim, faz muita falta. Nossa. E eu também fico imaginando, assim como você fez, como poderia ser tão mais otimizado, mas ainda eu me vejo precisando passar limpo o relatório, coisa que eu já tenho num sistema que eu controlo as finanças, porque a contabilidade não aceita via virtual, digamos assim, não aceita tem que ser um relatório PDF ali, então tem que passar limpo.
Fora outros procedimentos, né, de pagamento, de gerenciamento, assim. Algumas coisas estão surgindo. Eu sei que aqui na igreja de Caxias do Sul, onde eu tô, o pessoal ali desenvolveu até fazendo um jabá aqui pra eles, de graça. Olha só, hein? Desenvolveu um aplicativo chamado Full Church. Olha ali, ó, link no post. E ele trabalha justamente com isso, com o gerenciamento eclesiástico. Envolve também a questão da tesouraria e outras coisas. Mas né, a gente tem muitas possibilidades, né, que pode ajudar. Que nem eu falei, e outra, né, de novo, equilíbrio, né? Porque a gente não pode utilizar daí a tecnologia como muleta, né? E eu vou dar um exemplo, assim, bem simples, que não tem nada a ver com inteligência artificial, tá? De como que a gente não pode utilizar a tecnologia como muleta. Aí a gente vai lá no louvor, por exemplo, a gente toca lá com equipamento de som, e isso e aquilo, a gente usa VS e assim vai. Aí faltou luz, não conseguimos fazer o louvor. Não conseguimos mais, porque sem a tecnologia não dá pra fazer. Não, cara, toca o violãozinho aí no gogó e vai lá, né? Da mesma forma, a gente tem que conseguir fazer as coisas. Tipo assim, a tecnologia, ela não pode ser o fato único, né? Isso. O fato humano ainda tem que ser o principal. A tecnologia, ela tem que nos facilitar as coisas, tem que nos auxiliar, porque a gente ainda vai precisar ali, por exemplo, até mesmo para fazer as finanças da igreja, a gente ainda vai precisar do nosso caráter, do Espírito Santo nos guiando e tudo mais, né? A gente não consegue eliminar Deus da jogada, né? Porque se a gente elimina Deus da jogada e a gente faz por nós, botei o aplicativo, agora ele vai fazer tudo por mim e eu não tenho que fazer mais nada, então a gente já tá se afastando de Deus, porque a gente tem que sempre lembrar que tem que ter Deus no meio ali, né? Da situação. Inclusive envolve também a questão de muita coisa manual que a gente acaba perdendo muito tempo. Quando é otimizada ou automatizada, libera, né, o cristão para aquilo que é mais importante. Isso a gente vê acontecendo até em Atos, não com tecnologia. Com os diáconos. Isso, a mesma coisa, né? Então as pessoas que estavam ali para servir as mesas, né? Então os apóstolos ali estavam dedicando muito tempo para isso, então eles delegaram para outras pessoas fazer aquela parte, justamente para liberar eles para fazer aquilo para o qual eles foram chamados. E dá para fazer uma certa aplicação um pouco forçada, assim, da tecnologia. Ela pode nos, como você falou, facilitar a ponto de nos liberar e nos deixar mais disponíveis para aquilo que é importante. Então tu quer dizer que a inteligência artificial vai tomar o lugar dos diáconos? Não, tô brincando. Não vai tomar o lugar. Ainda bem. Show de bola, Darlan. Conversamos bastante e como já falei, vou repetir pela 1000ª vez, teremos muito mais o que conversar. É um assunto, assim, que rende, é um assunto muito interessante. Mas, em resumo, né, creio que vai sempre cair na questão do equilíbrio, né, da sensatez, né, e a sabedoria que vem do alto, né, obviamente. Mas vamos para as considerações finais, então. Por favor, nos diga aí o que você finalmente considera e nos diga aí onde é que o pessoal pode te encontrar aí. Então, bastante coisa poderia ser dita, que foi apenas uma síntese bem rápida, não apenas sobre tecnologia, mas extrapolando um pouco essa questão da tecnologia, temos aí a ciência em geral, né? Porque a tecnologia nada mais é do que um subproduto aí da ciência, né? Do método científico e de tudo que nós construímos, né? Como sociedade até hoje. Então hoje nós temos tantos benefícios, né? Da ciência que é difícil assim a gente imaginar o mundo sem eles. Certo? Então, como eu mencionei, eu não sou um cristão que trabalha em tempo integral na igreja. Então, eu tenho um trabalho comum, eu trabalho na área de ciências exatas e de tecnologia, estudei nessa área. Hoje eu estou cursando um outro mestrado que é na área de teologia, mas ele é mais light, então é mais para eu ter mais subsídios ali para o meu ministério. Então, eu sou uma pessoa comum que tem um emprego, tem um estudo, que não é na área de teologia, trabalho, né, emprego comum, mas também sirvo na igreja. E essa é a realidade da maioria dos cristãos, né? Então, é apenas uma minoria que trabalha, propriamente dita, assim, em ministério em tempo integral e se dedica ao estudo teológico. Então, pensando nisso, eu aproveitei e na minha dissertação eu acabei escrevendo sobre esse assunto. Eu identifico, ela ainda está em escrita, mas eu estou trabalhando nessa pesquisa e identifico, né, que as igrejas em geral, elas ainda são muito antipáticas com a ciência. Então, eu já reconhecia isso faz tempo, hoje eu pude pesquisar sobre isso. Tenho aí a pandemia como exemplo recente do que aconteceu. Muitas vezes é mais do que antipatia, é um negacionismo, bem escarado às vezes. E por essas razões, eu reconheço hoje, eu percebo que as igrejas, em geral, elas não são tão relevantes no meio social quanto poderiam ser.
Então, pega aí um público um pouco mais instruído, né? O pessoal aí da academia, o pessoal que trabalha em uma área aí mais técnica especializada, e você vê que a igreja já não é tão relevante, né? E, dito isso, é muito bom poder estar aqui conversando sobre esses assuntos que fazem justamente esse link, né? Como foi nessa conversa, entre algo que é da ciência e algo que é da fé. Então, eu gosto muito de poder atuar nessa parte. Eu entendo isso como parte do meu ministério vocacional. Todo dia eu penso nisso, no trabalho ou naquilo que eu estudo, eu tento fazer esse link para tentar ser relevante nesse meio aí que eu acho que é tão carente. Então fica essa minha análise final, já aplicando para a questão da inteligência artificial. É algo a se debater, é continuar conversando, é algo a se considerar, não precisa temer. E novamente aí remetendo à questão da responsabilidade do homem e do cristão especificamente, como alguém que tem todo tipo de senso e de capacidade dada por Deus para poder usar isso da melhor forma, né? E eu vou deixar como contato, tem o meu LinkedIn para contato, se alguém quiser entrar em contato comigo. Vou deixar o link. Também estou deixando 2 artigos que eu achei interessante para quem quiser se aprofundar. Um deles vai falar sobre a definição de inteligência artificial. Um outro artigo, ele é online mesmo, e ele é da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Ou melhor, Associação Brasileira Cristãos na Ciência. Não tem o D. ABC2. Isso, ABC2. Acho que um dos únicas iniciativas aí que a gente tem no Brasil que tentam fazer essa incursão aí, né, do cristão dentro da ciência. E ele vai falar sobre vários princípios, sobre o que eles aceitam e sobre o que eles negam, especificamente aí sobre a inteligência artificial. Então, recomendo aí a leitura desses artigos para quem quiser se aprofundar mais. Show de bola! Então, link no post aí dos links que te deixou. E muito obrigado mesmo aí, Darlan, por participar conosco aí dessa gravação, desse papo aí. Foi muito enriquecedor. Creio que despertou aí algumas reflexões, algumas pessoas, pra mim pelo menos despertou, né? Já quando eu tava pensando aí nessa gravação e tudo mais, já comecei a pensar em alguns pontos e tudo mais, né? Não sei se o artigo que tu vai deixar o link aí da BC2 é o mesmo que eu li, mas tem um artigo lá que eu li que era uma declaração evangélica de princípios sobre inteligência artificial. Não sei se é esse aí. Exatamente esse. Ah, tá, esse aí. Então, esse aí é interessante também, né? Comecei a refletir sobre alguns pontos, porque ele fala sobre inteligência artificial, mas esses princípios, eles estão relacionados até fora, né? Como é que a gente lida com alguns desses pontos ali, né? Até a ideia do negócio do trabalho eu tirei dali. Eu acabei chegando nele quando eu tava lendo, acabei chegando nele, entre outros, né? E achei bastante interessante, além de ser, né, uma declaração da própria ABC2 sobre o assunto. Que tem uma certa relevância. É uma tradução que é uma declaração da Convenção Batista, né? Isso. Esse aí lá dos Estados Unidos. Mas bem interessante, bem interessante. Mas muito obrigado mesmo, Darlan. E eu, pra mim concluir aqui, bom, eu digo mais uma vez, parece esse episódio que tá parecendo aquela série que nós fizemos do Fruto do Espírito. Inclusive, link no post, aí pra você conferir, que todos os finais tinham a mesma resposta, que era Deus, né? Era Deus, né? E esse aqui também, cara, tem que ter equilíbrio. Equilíbrio e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, que você vai poder lidar tanto com a tecnologia, quanto com a inteligência artificial e qualquer outras coisas, até mesmo o seu trabalho, né? Se você lida com isso e daqui a pouco você tem alguma crise de fé, né? Deixe Deus se guiar, o Espírito Santo conduzir aí, te dá a direção, leia a Bíblia, né? Busque na palavra conhecimento, entendimento, esteja próximo aí de pessoas maduras na fé. E é isso aí, cara. É importante a gente crescer na fé e crescer na palavra de Deus, porque isso vai nos aproximar e vai nos preparar para lidarmos, né, com todas as mudanças que estamos tendo no nosso mundo, né? Os pecados que estão diante da gente hoje são os mesmos pecados que estavam diante dos cristãos há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, né? Tipo, tava perante os apóstolos as mesmas tentações, né? A tecnologia, nós temos hoje, ela modifica um pouquinho a percepção disso, mas a vaidade, como foi citado, a ganância, o egoísmo, é o mesmo, né? Exatamente. Antes as pessoas, elas queriam se aproveitar das outras sem tecnologia. Hoje utilizam a tecnologia para isso. Com tecnologia, né? E digo mais, agradeça a Deus pela tecnologia. Seja grato por aquilo, né, que hoje tem disponível. Eu sou uma das muitas pessoas que trabalham no desenvolvimento tecnológico
tecnológico, justamente para tentar fazer o bem e desenvolver benefícios para uso de todos. Então lembre-se também de ter um coração grato em relação a isso. Algo que me ocorreu agora, né? Mas parei para pensar, nossa, nunca pensei em agradecer, talvez, por aquilo que hoje, benefícios que hoje nós temos aí que podemos desfrutar. Exatamente. Talvez a inteligência artificial não seja tão antiga quanto Jesus, né? Mas tecnologia já existia naquela época. E por causa da tecnologia das estradas romanas, né? Foi que o evangelho conseguiu se dissipar rapidamente, né? Conseguiu, né? Não foi só por causa disso, mas isso possibilitou, né? As estradas e tudo mais, né? Então foi Sim. algo que ajudou muito, né? Então veja só como é que a tecnologia pode ajudar na propagação do evangelho, né? Ainda mais hoje que o mundo está conectado. Então tá, pessoal, muito obrigado para quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Obrigado, até mais, pessoal. Pelo amor de Deus!